Dúvidas sobre o imaginário. Questões. 1. A imagem em movimento parece retomar a problemática de lógica do sentido, embora desloque profundamente. Enquanto lógica do sentido explorava a relação consubstancial entre o paradoxo e a linguagem, a imagem em movimento sugere uma saída para fora do paradoxo, ao substituir a ideia de conjunto paradoxal pela noção transversal de totalidade aberta infinita. Qual é a parte do modelo cinematográfico nessa operação resolutiva que, ao ler Bergson, a partir do cinema, chegaria a considerar o universo como o cinema em si? Em outros termos, o cinema desempenha, em sua pesquisa, o papel de metáfora que esclarece a leitura de um texto conceitual ou de conceituador que engrena a montagem de uma nova lógica? 2. Sua reflexão, ancorada no par Bergson-cinema, opera com categorias estéticas e entidades filosóficas que você qualifica finalmente como ideias, no sentido platônico do termo. Por outro lado, mesmo recusando a análise semiológica do cinema, você reencontra a semiologia geral dos signos proposta por Peirce. Parece-lhe que o cinema tem uma vocação privilegiada para relançar, com base no modo maquínico, um pensamento do substancial e do universal? Quais são, nas próprias noções de imagem em movimento e de imagem-tempo, os fatores que sustentam essa concepção do cinema? Ou ainda, quais são as relações da imagem com o movimento na noção de imagem em movimento? Em sua análise do cinema, você nunca emprega o conceito de imaginário, amplamente utilizado em outras pesquisas para qualificar a linguagem cinematográfica. Quais são as razões dessa abstenção? Suas reflexões sobre o papel da luz na figuração fílmica, sua hipótese redutora, sedutora de um olhar que já está na imagem, não lhe permitiriam precisar sua concepção do imaginário? Num sentido mais amplo, a noção de imaginário, particularmente variável conforme as disciplinas, tem um lugar no campo filosófico? Como você a definiria? 5. Sua análise do cinema não poderia conduzi-lo a especificar a função heurística do imaginário em sua própria pesquisa, inclusive sobre o cinema, e em sua prática de escrita? 1. A ideia de uma totalidade aberta tem um sentido propriamente cinematográfico. Com efeito, quando a imagem é um movimento, as imagens não se encadeiam sem se interiorizarem um todo, que se exterioriza ele mesmo em imagens encandeadas. Eisenstein fez a teoria desse circuito imagem-todo, onde um relança o outro. O todo muda, ao mesmo tempo em que as imagens se encadeiam. Ele invoca a dialética. E na prática, segundo ele, isso corresponde à relação plano-montagem. Mas o cinema não se esgota no modelo de uma totalidade aberta em movimento. Não é possível compreender essa totalidade de uma maneira nada dialética. No cinema americano, alemão e francês do pré-guerra. Mas o cinema do pós-guerra põe em questão o próprio modelo,
Talvez porque a imagem cinematográfica deixe de ser uma imagem em movimento para tornar-se uma imagem em tempo. É o que eu tento mostrar no segundo tomo, o modelo do todo, da totalidade aberta. Supõe que haja relações comensuráveis ou cortes racionais entre imagens, na própria imagem, entre a imagem e o todo. E é esta a condição para que exista totalidade aberta. Também Einstein fará a teoria explícita aí com número de ouro. E essa teoria não é uma aplicação forçada. Ela está profundamente ligada à prática dele e mesmo a uma prática bastante geral do cinema do pré-guerra. Se o cinema do pós-guerra rompe com esse modelo, é porque ele faz emergir todo tipo de cortes irracionais, de relações incomensuráveis entre imagens. Os falsos raccords tornam-se a lei. Uma lei perigosa, já que se pode estragar um falso raccord, assim como um verdadeiro, ainda mais que um verdadeiro. Portanto, encontraríamos aqui conjuntos paradoxais. Mas se os cordes irracionais tornam-se desse modo o essencial, é que o essencial não é mais a imagem em movimento, é antes a imagem tempo. Desse ponto de vista, o modelo de uma totalidade aberta que decorre do movimento não vale mais. Não há totalização, interiorização num todo, nem exteriorização do todo. Não há mais encadeamento de imagens por cortes racionais, mas reencadeamentos sobre cortes irracionais. Resnais Godard. É um outro regime cinematográfico, onde reencontraríamos os paradoxos da linguagem. Com efeito, o primeiro cinema falado me parece ter mantido o primado da imagem visual. Ele fez do sonoro uma nova dimensão da imagem visual. Uma quarta dimensão, muitas vezes admirável. Ao contrário, o cinema falado do pós-guerra tende para uma autonomia do sonoro, um corte irracional entre o sonoro e o visual. Strauber, Silberberg, Duras. Não há mais totalização porque o tempo já não decorre do movimento para medi-lo. Porém, se mostra nele mesmo para suscitar falsos movimentos. Por conseguinte, não penso que o cinema se confunda com o modelo de uma totalidade aberta. Ele teve esse modelo, mas ele tem e terá tantos modelos quantos inventar. Por outro lado, não existem modelos que sejam próprios a uma disciplina ou a um saber. O que me interessa são as ressonâncias, sendo que cada domínio tem seus ritmos, sua história, suas evoluções e mutações defasadas. Uma arte poderá ter primazia e lançar uma mutação que outras retomarão desde que o façam com seus próprios meios. Por exemplo, a filosofia operou, num certo momento, uma mutação nas relações movimento-tempo. Talvez o cinema faça a mesma coisa, mas num outro contexto, seguindo uma outra história. Então, os acontecimentos decisivos das duas histórias entram em ressonância, embora eles não se assemelhem em nada. O cinema é um tipo de imagem. Entre as imagens estéticas, com seus diferentes tipos, as funções científicas, os conceitos filosóficos, existem correntes de troca mútua, independente de qualquer primado em geral. Em Bresson, há espaços desconectados com os raccords táteis. Em Resnais, há espaços probabilísticos e topológicos, que têm seu correlato em física e matemática. Mas que o cinema constrói à sua maneira,
Eu te amo, eu te amo. A relação cinema-filosofia é a relação da imagem com o conceito. E na imagem, uma relação com o conceito. Por exemplo, o cinema sempre quis construir uma imagem do pensamento, dos mecanismos do pensamento. E ele não é nada abstrato para isso. Ao contrário. 2. Com efeito, o que se poderia chamar de ideias são essas instâncias que se efetuam ora nas imagens, ora nas funções, ora nos conceitos. O que efetua a ideia é o signo. No cinema, as imagens são signos. Os signos são as imagens consideradas do ponto de vista de sua composição e de sua gênese. É a noção de signo que sempre me interessou. O cinema faz nascer signos que lhe são próprios e sua classificação lhe pertence, mas uma vez criados, eles voltam a irromper em outro lugar. E o mundo se põe a fazer cinema. Se me servi de Peirce, foi porque há nele uma reflexão profunda sobre as imagens e os signos. Em contrapartida, se a semiótica de inspiração linguística me perturba, é porque ela suprime tanto a noção de imagem como a de signo. Ela reduz a imagem a um enunciado, o que me parece muito estranho. E, por conseguinte, descobre forçosamente operações linguageiras subjacentes ao enunciado, sintagmas, paradigmas. O significante é um passe de mágica que implica em colocar entre parênteses o movimento. O cinema é primeiramente imagem, movimento. Nem sequer há uma relação entre a imagem e o movimento. O cinema cria o auto-movimento da imagem. Depois, quando o cinema faz sua revolução kantiana, quer dizer, quando ele deixa de subordinar o tempo ao movimento, quando faz o movimento depender do tempo, o falso movimento, como apresentação das relações do tempo, então a imagem cinematográfica torna-se uma imagem-tempo, uma autotemporalização da imagem. A questão não é, pois, saber se o cinema tem uma pretensão universal. A questão não é a do universal, mas do singular. Quais são as singularidades da imagem? A imagem é uma figura que não se define por representar universalmente, e sim por suas singularidades internas, pelos pontos singulares que ela junta. Por exemplo, os cortes racionais, cuja teoria de Eisenstein faz para a imagem-movimento, ou os cortes irracionais para a imagem-tempo. 3, 4 e 5. Com efeito, temos aí um problema propriamente filosófico. Será o imaginário um bom conceito? Inicialmente, há um primeiro par, real e irreal. Pode-se defini-lo à maneira de Bergson. O real é a conexão legal, o encadeamento prolongado dos atuais. O irreal é a aparição brusca e descontínua à consciência. É um virtual enquanto se atualiza. Além disso, há um outro par, verdadeiro, falso. O real e o irreal são sempre distintos, mas a distinção entre os dois nem sempre é discernível. Existe o falso quando a distinção entre o real e o real não é mais discernível. Porém, precisamente quando há falso, o verdadeiro, por sua vez, não é mais decidível. O falso não é um erro ou uma confusão, mas uma potência que torna o verdadeiro indecidível.
O imaginário é uma noção muito complicada, porque está no entrecruzamento dos dois pares. O imaginário não é o irreal, mas a indiscernibilidade entre o real e o irreal. Os dois termos não se correspondem, eles permanecem distintos, mas não cessam de trocar sua distinção. É o que se vê bem no fenômeno cristalino, segundo três aspectos. Existe a troca entre uma imagem atual e uma imagem virtual. O virtual tornando-se atual e vice-versa. E também há uma troca entre o límpido e o opaco tornando-se límpido e inversamente. Enfim, há a troca entre um germe e um meio. Creio que o imaginário é esse conjunto de trocas. O imaginário é a imagem cristal. Ela foi determinante para o cinema moderno, sob formas muito diversas. Nós a encontramos em Ophuls, em Renoir, em Fellini, em Visconti, em Tarkovsky, em Zanussi, reticências. Em seguida, há o que se vê no cristal. O que se vê no cristal é o falso, ou melhor, a potência do falso. A potência do falso é o tempo em pessoa. Não porque os conteúdos do tempo sejam variáveis, mas porque a forma do tempo, como dever, põe em questão todo o modelo formal de verdade. É o que acontece no cinema do tempo. Primeiro em Willis, depois em Resnais, em Rob Guillet. É um cinema de indecidibilidade. Em suma, o imaginário não se ultrapassa em direção a um significante, mas em direção a uma apresentação do tempo puro. É por isso que não atribuo muita importância à noção de imaginário. Por um lado, ela supõe uma cristalização física, química ou psíquica. Ela não define nada, mas se define pela imagem cristal, como circuito de trocas. Imaginar é fabricar imagens cristal, fazer a imagem funcionar como cristal. Não é o imaginário, é o cristal que tem uma função heurística, segundo seu triplo circuito, atual virtual, límpido opaco, germe meio. E por outro lado, o cristal propriamente só vale pelo que nele se vê, de modo que o imaginário é ultrapassado. O que se vê no cristal é o tempo tornado autônomo e independente do movimento. As relações de tempo que não param de engendrar o falso movimento. Não creio numa potência do imaginário, no sonho, no fantasma, etc. O imaginário é uma noção pouco determinada. Ela deve ser estreitamente condicionada. A condição é o cristal e o incondicionado ao qual nos elevamos é o tempo. Não creio numa especificidade do imaginário, mas em dois regimes de imagem. Um regime que se poderia chamar de orgânico, que é o da imagem em movimento, que opera por cortes racionais e por encadeamentos, e que protege e que projeta ele mesmo um modelo de verdade. A verdade tempo, que procede por cortes racionais e só tem reencadeamentos e substitui o modelo da verdade pela potência do falso como dever. Precisamente porque o cinema colocava a imagem em movimento, possuía meios próprios para se deparar com esse problema dos dois regimes. Mas os reencontramos em outro lugar, com outros meios. Há muito tempo que Vollreinger mostrou nas artes o enfrentamento entre um regime orgânico, clássico, e um regime inorgânico ou cristalino. Não menos vital, no entanto, que o outro, mas de uma potente vida não orgânica, bárbara ou gótica. Há aí dois estados do estilo.
sem que se possa dizer que um é mais verdadeiro que o outro, visto que o verdadeiro, como modelo ou como ideia, pertence apenas a um dos dois. Pode-se também que o conceito ou a filosofia atravesse esses estados. Nietzsche é o exemplo do discurso filosófico que se precipita num regime cristalino, substituindo o modelo do verdadeiro pela potência do dever. A organização por uma vida não orgânica, os encadeamentos lógicos pelos reencadeamentos práticos. Aforismo. O que Vorhanger chamou de expressionismo é um belo caso de compreensão da vida não orgânica, que se efetuou plenamente no cinema e que se entenderia mal invocando o imaginário. Mas o expressionismo é apenas um caso que não esgota em absoluto o regime cristalino. Existem, de certo, outras figuras nos outros gêneros e no cinema mesmo. Será que não existiriam ainda outros regimes, além dos dois considerados aqui, o cristalino e o orgânico? Evidentemente, há outros. Qual é o regime das imagens eletrônicas digitais? Será um regime silício em vez de um regime carbono? Nisso também as artes, a ciência e a filosofia operariam encontros. A tarefa que eu teria desejado cumprir nesses livros sobre o cinema não é uma reflexão sobre o imaginário. É uma operação mais prática, disseminar cristais de tempo. É uma operação que se faz no cinema, mas também nas artes, nas ciências, na filosofia. Não se trata de imaginário, é um regime de signos, em favor, espero, de outros regimes, mas a classificação dos signos é infinita. Antes de mais nada, porque há uma infinidade de classificações. O que me interessa é uma disciplina um pouco particular, a taxonomia, uma classificação de classificações que, contrariamente à linguística, não pode prescindir da noção de signo. Horkheimer, número 4, 1986, tomo Dúvidas sobre o Imaginário, do livro Conversações de Gilles Deleuze.